Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula interdisciplinar para o primeiro ano do novo ensino médio, de acordo com a BNCC e para a implementação do Currículo Referência de Minas Gerais. Eu sou a professora Suzana Apolinário, sou professora de Física. Comigo hoje estão a intérprete de Libras, Mariana Moura, e a professora Isabela Vanhan. Bem-vinda! Obrigada! Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a essa aula. Eu sou Isabela Vanhan e sou professora de Biologia. Estamos aqui para dialogar sobre a área de conhecimento Ciências da Natureza. A nossa aula hoje tem como tema a Missão Espacial Hubble. Nesta aula, vamos falar de astronomia, essa ciência magnífica que explica o comportamento dos astros e a estrutura do universo. A competência da BNCC em Foco é a específica 2 para a área das ciências da natureza, analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, da Terra e do cosmos, para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis. A nossa habilidade em foco é analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e evolução da vida, da Terra e do universo, com as teorias científicas aceitas atualmente. Bom, e aí, só complementando sobre a competência e a habilidade que nós estamos em foco aqui, né? A análise que a gente vai fazer é sobre o ponto de vista físico e biológico, né? Isso caracteriza uma aula interdisciplinar, tá? E a Su vai falar um pouco mais sobre a competência socioemocional. Então, essa aula também propõe o desenvolvimento de competências socioemocionais. Aqui nós teremos a competência curiosidade para aprender e a empatia. Eu já ouvi uma frase que dizia o seguinte: a curiosidade move o mundo. É isso, professora? Isso, a curiosidade move o mundo. Uma das competências mais desenvolvidas pelos cientistas é exatamente a curiosidade para aprender, que trata da paixão por aprender coisas novas. Quando você está na escola ou quando você, aluno, está assistindo aqui a nossa aula, a sua curiosidade está sendo estimulada, né? E quando você move essa curiosidade para você aprender coisas novas, você está desenvolvendo essa competência. E essa é uma competência fundamental para vincular você melhor à escola, te ajuda a ter um melhor desempenho, enfim, curiosidade para aprender é muito importante. E a segunda competência que a gente vai conectar aqui com a nossa aula é a competência empatia. Empatia é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, mas vai um pouco mais além. É entender as necessidades do outro, é se conectar com o outro, entendendo que ele tem uma história diferente da sua. E a gente vai tentar trazer essa conexão aqui ao longo dos contextos históricos que nós vamos estudar. Principalmente, vou dar um spoiler, viu, Su? Ok. Principalmente quando a gente for falar de um cara chamado Galileu Galilei. Vamos começar? E por falar em curiosidade, eu trouxe aqui 2 fatos históricos que revolucionaram a história da ciência. 2 instrumentos que revolucionaram nossa visão do universo. O primeiro instrumento foi a luneta de Galileu. Galileu Galilei, físico e astrônomo italiano, viveu no século XVII. E no século XVII, então, ele construiu uma luneta. E com essa luneta foi possível enxergar objetos muito mais distantes, coisa que naquela época os cientistas, as pessoas não estavam acostumados. A gente observava tudo a olho nu e objetos
mais próximos. Essa luneta permitiu, então, a observação de corpos celestes mais distantes. Por exemplo, foi possível visualizar as crateras da Lua, coisa que eles nem sabiam que existiam naquela época. Essa figura, então, uma pintura renascentista, ela retrata o momento em que Galileu apresentou a sua luneta para os cientistas e nobres daquela época. E isso revolucionou de vez, porque, a partir dessas observações, colocou-se em questão o modelo geocêntrico. E veio à tona, então, como propôs Nicolau Copérnico, o modelo heliocêntrico. Mas quem não gostou muito disso foi a igreja, né, professora? Isso, exatamente. Observem que Galileu viveu numa época, num contexto histórico, em que a igreja exercia muita influência sobre os pensamentos da sociedade e muita influência sobre a construção da ciência. Nessa época é que aconteciam fatos, por exemplo, relacionados à Inquisição, em que as pessoas que construíam conhecimentos e divulgavam esses conhecimentos que eram contra o que a igreja preconizava na época, essas pessoas eram, enfim, elas eram condenadas à morte, né? E isso, Galileu era um cara muito curioso, né? E ele enfrentou, de certa maneira, essa força, né, da igreja daquela época, para que ele pudesse fazer as suas previsões, né? Vamos conectar um pouco com aquela aula do método científico que eu falei para vocês? Então, Galileu, ele tentou seguir com aquele método científico, fazendo previsões, criando instrumentos para ele poder observar o universo, né? E aí, ele disse, né, a partir desse instrumento e desses estudos, ele disse que, na realidade, a Terra não era o centro do universo, né? E a igreja não gostou muito bem disso. Acho que faltou um pouco de empatia, né? Exatamente. Ele era muito curioso, mas faltou um pouco de empatia por parte da igreja, que não entendeu muito bem qual que era a história que ele estava desenvolvendo ali, né? O outro instrumento que também revolucionou o nosso modo como enxergamos o universo foi o telescópio espacial Hubble, lançado ao espaço pela NASA em 1990. E há mais de 30 anos, o Hubble, então, está nos enviando informações, imagens surpreendentes sobre corpos que estão a anos-luz de distância de nós. Mas, então, vou deixar aqui para você uma pergunta, para você pesquisar, para você buscar, então, a resposta para essa pergunta. Como a luneta e o telescópio permitem ampliar nossa visão para a observação de objetos tão distantes? É fato que nós conseguimos, através desses objetos, enxergar aí distâncias muito longínquas no nosso universo. Mas que instrumentos exatamente permitem essa observação, não é mesmo, professora? E aí, essa é uma ótima pergunta para estimular a sua curiosidade. E aí eu quero trazer para você uma ferramenta que ajuda no desenvolvimento dessa curiosidade para aprender. Essa ferramenta é chamada de pensamento divergente e pensamento convergente. No pensamento divergente, que é o primeiro momento, a gente faz uma chuva de ideias. Você pode anotar aí no seu caderno tudo que vem à cabeça quando a professora Su faz essa pergunta para vocês. Então, tudo que vem à cabeça, sem muito critério, sem muito julgamento. Esse brainstorm, essa chuva de ideias, vai te ajudar a estimular, né, essa curiosidade para você tentar imaginar o que pode responder a essa pergunta. E aí você pode passar para o segundo passo, que é o pensamento convergente. Para iniciar esse pensamento convergente, se você precisar, pode fazer uma pesquisa. Essa pesquisa pode ser realizada em sites confiáveis da internet, por exemplo, né? E aí,
com base em critérios estabelecidos a partir dessa pesquisa, você entra num modo de pensamento convergente, quando você seleciona com base nesses critérios algumas respostas que você propõe lá naquele primeiro passo, que é o pensamento divergente. E aí, fazendo esse trabalho, né, esse processo mental de raciocínio, você consegue construir uma resposta completa junto aí com a sua pesquisa. Então, fica a dica para você estimular a sua curiosidade para aprender, para você ser igual o Galileu e os cientistas que a gente conhece, tá bom? Um dos principais objetivos das observações do Hubble era provar ou não a existência de buracos negros. Mas sim, os buracos negros existem. E esse será um assunto da nossa próxima aula, que acontecerá ainda hoje, em seguida dessa. Bom, essa animação, ela nos mostra o telescópio aí no espaço. Ele foi lançado, então, há mais de 30 anos e é interessante que ele executa uma volta completa em torno da Terra a cada 90 minutos. E desde então, o Hubble tem nos surpreendido. Ele tem sempre enviado imagens de corpos muito distantes do nosso universo que nós nem tínhamos ideia que existiam. Então, eu trouxe aqui algumas das principais imagens que o Hubble nos enviou. Mas essas imagens chegaram até os cientistas e os cientistas fizeram uma espécie de Photoshop para melhorar essa imagem, mas com uma aproximação bem quase que real. Essa primeira imagem foi chamada de Pilares da Criação e ela está a 7.500 anos-luz de distância da Terra. Então, nós vemos aqui o quê? Uma nebulosa. São nuvens de gás, poeira e alguns pontinhos luminosos. Bom, esse pilar que está mais à esquerda, que ele tem de altura 4.000 anos-luz. Tudo gás, principalmente gás hidrogênio. Agora veja, uma nebulosa é o local no universo onde nascem as estrelas. Estrelas são sóis, como o nosso Sol. Emitem luz e calor. Então, nessa imagem, a gente vê esses pontinhos brilhantes, que são estrelas que estão nascendo. Mas o que falar das estrelas, professora? Eu acho muito interessante porque o Sol, às vezes, a gente esquece que ele é uma estrela. Porque normalmente a gente visualiza as estrelas à noite, né? Sim. Principalmente quando o céu está limpo. E o Sol é a única estrela que, na verdade, a gente vê durante o dia. E por que a gente consegue visualizar o Sol durante o dia? Porque ele está mais próximo da gente. E o nosso Sol é fundamental para a existência da vida na Terra, né? A Terra está a uma distância do Sol em que a nossa temperatura é adequada, o Sol estimula os fenômenos meteorológicos, ele é fonte primária de energia para fazer fotossíntese, né? E a fotossíntese, se você puxar pela memória lá na biologia, a fotossíntese é fundamental para a produção de matéria orgânica e essa matéria orgânica vai alimentar todos os organismos de uma cadeia ou de uma teia alimentar. Então, o Sol, ele é fundamental para a vida na Terra, né? E o que a Su está mostrando é que dentro da nebulosa existem vários sóis, o que me leva a uma curiosidade científica. Você pode falar um pouco sobre ela, Su? Então, mas deixa eu mostrar essa imagem aqui, importantíssima também. Uma das imagens enviadas pelo Hubble também mudou radicalmente o nosso modo de enxergar o universo. Foi uma das imagens mais importantes. Conta-se então que em um dia, aliás, durante 10 dias, o Hubble passou por um processo de manutenção. E nesses dias, então, ele ficou apontando
o seu espelho, a sua lente e captando imagens de um ponto distante muito pequeno no universo. Um pontinho pequenininho, semelhante à dimensão de uma moeda. Não acreditava-se que existia nada ali naquele ponto. Acreditava-se então que era um ponto vazio e distante. Mas então o Hubble foi enviando essas imagens e, veja só, naquele ponto pequenininho, do tamanho de uma moeda, ele revelou ali milhares de galáxias. Então, dentro daquele ponto pequeno, que acreditava-se que não existia nada, que era um ponto vazio, os cientistas conseguiram detectar milhares de galáxias. Aí, eu levo você a pensar o seguinte: as galáxias são aglomerados de estrelas. Então, milhares de galáxias. Nessas galáxias existem bilhares de estrelas. As estrelas, como nós falamos, são sóis. E pode haver, então, um sistema planetário, planetas orbitando essas estrelas. Aí fica a seguinte questão: com tantas galáxias, com tantos bilhões de estrelas que podem ter inclusive planetas orbitando, será que realmente estamos sozinhos no universo? Nós estamos sempre em busca de informações sobre a estrutura do universo. Mas o que falar sobre a possibilidade de vida fora do planeta Terra? É possível a existência de vida em lugares distantes no cosmos, professora? Aí é que mora a curiosidade da maioria dos cientistas, né? De fato, a NASA já descobriu alguns planetas que são classificados como planetas habitáveis. O que é um planeta habitável? É um planeta cuja distância do seu Sol é adequada para a existência de água líquida. Aliás, a água é um dos fatores fundamentais para a existência de vida, né? Além disso, a temperatura desses planetas é adequada, é um planeta rochoso como o nosso, tem uma atmosfera. Então, todas essas características, que são características semelhantes às características do nosso planeta, torna outros planetas possivelmente habitáveis. E aí eu quero fazer um convite para você, estudante que está me assistindo e assistindo a Su junto comigo aqui. No dia 7/4, eu vou falar um pouquinho sobre a origem da vida, lá na aula do dia 7 de abril. E aí a gente vai falar um pouco sobre a evolução dos seres vivos. O que é necessário para que a evolução aconteça, né? Esse é um outro ponto de grande curiosidade que os cientistas têm. E aí eu deixo esse convite aqui para vocês. Vou agradecer imensamente a atenção, agradeço a Su, a nossa intérprete. E fiquem com Deus. Um abraço para vocês e até a próxima. E nós teremos uma aula logo em seguida, onde falaremos sobre as estrelas. Fique conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.